Meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso culto, como nós prometemos. A gente já se segurou um pouquinho, porque a gente sabe que nesse período a gente quer começar sempre às 19 horas para não atrasar, certo? Mas as nossas boas-vindas aos irmãos que conseguiram chegar, que Deus possa nos abençoar e que este culto seja uma bênção. Se você tiver com seu celular ligado, desligue, por favor. Não vamos ter culto infantil. Se você tem criança, cuide da sua criança. E vamos prestar um culto de louvor a Deus com muita alegria no nosso coração. Tá certo? Amém, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Jesus Cristo é o motivo do nosso louvor, da nossa adoração. Por isso nós estamos aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade e lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, nos congregarmos, ainda que sejamos limitados quanto à aproximação física, porém espiritualmente cada vez mais unidos. Amém, irmãos? Convidar a igreja a ficar em pé para juntos louvarmos o nome do Senhor. Louvor e adoração. Saímos de casa com esse propósito, não é verdade? Chegar aqui, comunhão junto com os irmãos, render louvor ao Senhor em espírito e verdade. A palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Jesus venceu a morte, por isso que nós estamos aqui. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje
irmãos continuem em pé. Nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 10. Jesus, o bom pastor. João 10, a partir do versículo 1, uma das palavras mais assim de influência espiritual para aqueles que entendem que o Senhor é o nosso pastor, né? Por mais que a gente tenha pastores humanos, esse Jesus é quem verdadeiramente é o nosso pastor em termos espirituais. Mas diz assim o texto, palavra do Senhor Jesus Cristo: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco e a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Esse é um texto que Jesus se apresenta como pastor e usa figuras bem conhecidas na região para dizer uma grande verdade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, irmãos? Ó Deus e Pai, estamos na Tua presença agradecidos pelo privilégio de podermos Te cultuar livremente, Te adorar, prestar, ó Deus, culto a Ti em comunhão com os nossos irmãos, na alegria do Espírito Santo. Estamos hoje aqui na Tua casa, neste lugar, que é consagrado unicamente para reunir o Teu povo. E esse povo, que é a Tua igreja, está aqui hoje representado. E que esse povo há de continuar levando avante a Tua obra. Toma conta da Tua igreja, dos irmãos que aqui estão, dos irmãos que não puderam vir por qualquer motivo, Tu sabes, nós não sabemos, mas que onde eles estiverem, eles tenham a Tua bênção e a Tua graça.
Prepara o nosso coração para este momento, usando os teus servos que aqui estão para ministrar o louvor e para proclamar as tuas verdades. Dá-nos a tua graça e perdoa as nossas faltas. Nós oramos com o coração transbordando da alegria do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Continue em pé para louvor. Nos seus irmãos que tenham criança ou tenham algum problema, pode sentar. Fique à vontade. Amém. O Senhor Jesus é a nossa luz. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê inúmeras histórias da provisão divina. E a gente recorda que lá no deserto, quando o povo de Israel passava lá no deserto, o Senhor supriu de todas as formas, com alimentação, dando sombra, dando calor. E Ele é o nosso caminho. Ainda que a gente percorra na nossa vida situações que nos fazem meio que estar num deserto, mas o Senhor, em todas as circunstâncias da nossa vida, Ele está presente. Ele é o nosso Deus conosco. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho
escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Cante bem forte. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Louvado seja. Só fazer aqui, abrir um parênteses. Hoje é o dia do pastor, né? Dia 13, né? Hoje, né? É o segundo domingo. Segundo domingo de junho. Segundo domingo, né? Parabéns, pastor. 50 anos de ministério, né? Amém. E a mão forte do Senhor aí, lhe conduzindo aí na condição desse Amém. trabalho. Nós vamos cantar uma música aqui que estava até lá em casa refletindo, que a gente cantou essa música quando a gente estava na primeira... na primeira onda, né? Na primeira onda, os irmãos podem sentar. A gente estava na primeira onda e quando a gente fez a homenagem para o pastor lá, na primeira onda, a gente não estava presente, a gente não teve, não podemos estar juntos, né? Agora nós podemos e, infelizmente, a gente não pode chegar e dar um abraço, né, calorado. Mas a gente vai cantar uma música, pastor, em homenagem aos seus 50 anos de ministério. E sinta-se abraçado por toda a igreja aí nessa homenagem que nós vamos fazer para o Senhor. Meu pastor, né? Lembra? Contigo eu andei em segurança. Vamos cantar, a igreja conhece, todos conhecem. Então, pastor, aí sinta-se abraçado por todos nós. Contigo eu andei em segurança, de mim me afastaste do mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Tua bondade me seguirá, onde eu for, tua bondade me seguirá, se Deus me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Com pelo vale da sombra da morte,
seja Deus. Amém. Tá bom. Retrata aí o cuidado, né, que o pastor tem com as ovelhas. Né? Temos concluído essa parte de adoração, de louvor. Vamos adorá-lo agora através da mensagem, não é? Porque todas as partes do culto são extremamente importantes, mas elas são convergentes, elas convergem exatamente para o momento da mensagem. É Deus falando ao coração da igreja, não é? E eu quero louvar a Deus por ser pastor, né? Existe um livro antigo chamado Anarquista, graças a Deus, de uma escritora, e eu não sei por que dá graças a Deus por ser anarquista. Agora eu sei que eu sou pastor e dou graças a Deus por ser pastor. Eu tenho motivos para ser pastor batista e fazer parte desta obra. E eu vou completar, ainda não completei, 50 anos de pastorado. Vai ser em outubro que nós vamos, então, ter a nossa celebração em relação a este dia especial. Mas nós estamos vivendo um período em que a gente não tem muita iniciativa para festa, né? Pelo menos eu, pessoalmente, né? Nada assim, ajuntamento, vamos fazer isso, vamos fazer, não, vamos não. Pessoas individualmente, grupos menores, né? Outro dia dos namorados, né? A gente costuma fazer um jantar, né? Todos os casais da igreja e tal, a gente fecha um setor de um restaurante. A gente faz isso já desde que eu assumi o pastorado aqui. Mas não estamos vivendo um momento de festa, um momento para festa, né? Estamos vivendo um momento para pensar no que está acontecendo ao nosso redor, refletir, orar, pedir a Deus a misericórdia de que nós tanto necessitamos. E esse dia do pastor é um dia normal, segundo domingo, é praxe comemorar, algumas igrejas estão comemorando, outras nem tanto, porque realmente não há motivação, clima para isso. Mas eu passei o dia hoje exatamente desde que eu me levantei, que eu tenho agradecido a Deus por ser pastor. E como eu sou pastor e hoje é dia do pastor, eu vou pregar uma mensagem que certamente é forte em termos de reconhecer o que é o trabalho pastoral. A minha mensagem é apacentar obra de amor. Obra de amor. O texto que eu vou usar é um já bem conhecido, que é João capítulo 21, versos de 15 em diante, até o verso 17, de 15 a 17, são 3 versículos apenas, mas de uma força muito grande para entender realmente o contexto da mensagem que eu vou pregar hoje. Aliás, eu não ia pregar, não tinha nem me lembrado que é dia do pastor, estava tão... Quando foi até quinta-feira eu estava com outra mensagem já praticamente preparada, né? Sexta-feira foi que eu me lembrei. E aí mudei o curso para... É uma oportunidade que eu tenho para falar com o pastor, porque se eu falar alguma coisa, mas não gostar, não vão perdoar, porque é dia do pastor, vocês vão ter que perdoar, né? Vamos ficar com raiva do pastor, sair daqui com raiva do pastor? Pois bem, mas também nada de mais, somente para mostrar que ministério é obra de amor a Jesus. Veja bem o que diz o texto. Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro: Pedro, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: se você me ama, então apacenta os meus cordeirinhos, ou as minhas ovelhas. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E aí Pedro, já meio grilado, responde: sim, Senhor,
Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Então, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta, pois, as minhas ovelhas. É exatamente isso que eu quero conversar com os irmãos. Para que os irmãos entendam que o trabalho pastoral, a postura, a posição pastoral perante a comunidade, mesmo a igreja ou a comunidade circunvizinha, não é um título de honraria humana, não é? De reconhecimento humano por alguma obra feita ou por um cargo oficial que ocupa, coisa que serve de motivação para receber aplausos. Pedro foi chamado por Jesus quando estava no seu trabalho. E quando Jesus disse: vem, segue-me, ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Então Pedro foi interrogado por Jesus uma vez, duas, três. Era como se Jesus quisesse uma confirmação, outra confirmação, que desse tempo de uma resposta para outra, ele pensasse realmente ele amava Jesus dentro daquilo que Jesus queria que ele pronunciasse. Tu me amas? Sabe, você chegar para uma pessoa, eu e a Rose, e eu chegar para ela e dizer: minha filha, você me ama mesmo? E ela: sim, meu filho, claro. Mas se eu olhar para ela de novo e fizer a mesma pergunta, de novo, ela disse: espera aí, por que essa pergunta? Por quê? É a questão da ênfase para a pessoa autenticar um sentimento. E Jesus, então, usa esse método para levar Pedro a tomar consciência de sua realmente responsabilidade. E o que é importante saber é que quando isso aconteceu, Jesus estava na sua terceira aparição aos discípulos. Já tinha morrido, cumprido a sua missão e ressuscitado dos mortos. Então apareceu a Pedro e lhe fez estas perguntas, ou esta pergunta repetidamente, para sentir até onde ele amava. Aí eu faço uma pergunta muito simples. Você ama? Você, eu, você, nós. Você ama mesmo a Jesus? Você demonstra que ama Jesus mais do que essas coisas que estão ao seu redor? Você coloca verdadeiramente o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida? Isso é uma pergunta que tem que mexer. Se eu lhe perguntar 3 vezes, você vai titubear em alguma parte. Porque, como a gente estava dizendo, hoje os crentes não querem vir para a igreja porque tem medo da Covid, etc. Mas eles vão para os shoppings, eles vão para os restaurantes, eles vão para o seu trabalho, eles vão para outras atividades. Será que a igreja é o pior lugar para se frequentar, mesmo com as medidas que a gente toma? Então, essa questão é da gente perguntar: meu Deus, você ama mesmo a Jesus? De fato, de verdade? Essa pergunta foi feita a Pedro, porque Pedro era um líder que já tinha, sabe, porque o líder, o pastor, no caso, Pedro, que Jesus mandou apacentar, então ele estava sendo indagado como um pastor que ia cuidar das ovelhas.
Jesus lhe fez essa pergunta repetidamente. Esse Pedro, que deixou tudo para seguir a Jesus, também pisou na bola, não era perfeito, fez bobagem, depois negou a Jesus, depois chorou amargamente, depois se tornou um grande pregador lá no futuro. Então, o que é que nós imaginamos? É que o pastor, o líder, é uma pessoa humana, sujeito a falhas. Nem sempre acerta nas suas decisões, nem sempre acerta nas suas relações, porque é um ser humano que luta para ser exemplo dos fiéis, mas é um ser humano. Não pode esquecer isso. E Pedro já tinha cometido muitas coisas, tinha puxado arma para combater os soldados romanos. Jesus repreendeu: para com isso, macho. Nada de arma, nada de sangue, nada de violência, paz no coração, eu sou o príncipe da paz. Quer dizer, mais ou menos isso. E aí o que nós entendemos é que o que Deus quer daquele que ele confia o seu rebanho. O que é que Deus quer? Porque se Deus chamou, convocou, seguiu e assumiu, o que é que Deus exige do seu pastor, do pastor que ele convoca? Primeira coisa é que apacentar é obra de amor. É obra de amor. A pessoa não tiver amor à obra de Deus, à causa de Deus, ele desiste, como muitos desistem. Você conhece pastores que já desistiram do caminho do pastorado, porque não tiveram paciência. Eu tenho colegas meus que estão fora do ministério. Não estão fora de igreja, mas estão fora do ministério. Colega meu no seminário que terminaram o curso e depois não quiseram ser pastor, porque não aguentaram nem um mês de pastorado. Porque imaginava outra coisa. Obra de amor. O primeiro fundamento, a base de tudo, é o amor a Deus. Amor a Deus. Não basta amar, é preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Não é só coisa material, não, é sobre tudo. Jesus chegou a dizer que você tem que amar a Ele mais do que a tua própria família. Porque Ele é digno de adoração e a família é digno de cuidado, de todo o amor, mas não de adoração. Então é muito bom a gente parar e pensar que o primeiro mandamento é esse. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, todo o seu entendimento, com tudo aquilo que há em você, na inteireza da sua personalidade, servir ao Senhor e amá-lo de todo o coração. Ela é condição básica para ser pastor. Daí a relutância de grandes líderes da Bíblia. Você sabe que Isaías, quando foi convocado para uma missão, ele relutou. Ah, não. Eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo que é pior do que eu. E o Senhor é santo, santo, santo. Não, eu não. Até que foi convencido e depois colocou-se diante de Deus e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí foi um profeta muito bem sucedido. Se você olhar para outros, como Gideão, por exemplo, que relutou, colocou até Deus à prova, se era para ele ir, que a questão do novelo, de lã, bota fora e tal, tem toda aquela coisa que os irmãos conhecem no texto, para provar, saber se era aquilo mesmo que Deus queria dele, porque ele não se sentia capaz. E quem é capaz para pastorear? Quem é capaz para dirigir o povo de Deus? Ninguém, a não ser que o amor de Deus esteja presente no seu coração, na sua vida. Sem isso, ele não vai em frente. E Gideão foi e enfrentou, como os irmãos sabem, um exército poderoso com apenas 300 homens e alcançou a vitória.
Aí você vai ver que o próprio Moisés, quando foi convocado, disse, não, eu não, Senhor, manda outro. Está me chamando para liderar o povo de Deus, apacentar as ovelhas, tuas ovelhas? Não, a mim não. Eu não vou não, sabe por quê? Porque eu sou gago, eu sou pesado de língua. Ninguém vai me entender. E Deus, como sempre, tira todos os empecilhos e mostra a pessoa, e ele se tornou o grande líder e legislador da Bíblia, que é Moisés. Pois bem. Então, é obra de Deus o ministério. Apacentar ovelhas, só apacenta quem tem verdadeiro amor a Deus, que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando eu estava contando ontem para minha irmã lá em casa, a irmã Évila e o irmão Wilson, depois do nosso jantarzinho e um cafezinho que a gente tomou, né? Foi antes do café, foi depois, não faz diferença não. Tudo bem. Foi bem. Então, eu estava conversando com ela, falando sobre a minha história de conversão, né? E que eu não vou contar aqui, mas só para mostrar que eu, quando me converti, na primeira noite que eu tomei a minha decisão, a minha tia, que tinha me levado, disse depois que eu tinha perguntado, tia, o que é que eu faço para ser pastor? Eu não me lembrei disso nunca, mas ela testemunhou isso. Então, eu estava com 19 anos de idade, eu tinha outros projetos de vida, mas eu digo, não, eu quero ser pastor. E segurei, terminei o curso de técnico em contabilidade, eu sou contador, viu? Se vocês quiserem alguma orientação, viu, irmã? Me ajudem aí. Pois bem, então, eu assumi, deixei, para mim, isso aí já não tinha mais sentido, de eu querer ser advogado, que era o meu pensamento. Aliás, lá em casa, o papai dizia, fulano vai ser médico, que era o mais velho, que acabou sendo dono de oficina. O outro advogado, se aposentado da Petrobras, tem nada a ver de militar. O outro ia ser engenheiro e hoje é advogado, que é o Zé Milton. E a minha irmã foi a única que acertou, que ia ser professora e se aposentou como professora. Pois bem, e eu não sabia nem o que é que me esperava, mas eu sentia no coração que eu devia ser pastor. Foi quando eu deixei a minha terra e minha parentela, fui lá para o seminário no Recife e passei lá 5 anos. Hoje as pessoas querem ser pastor porque fez um curso por correspondência. Não abandona nada, continua ganhando dinheiro, trabalhando, em banco, seja lá em que for, mas faz um cursozinho qualquer e acha que é pastor. Não aguenta o ministério, gente. O ministério não aguenta. Se não for chamado, ou não tiver amor a Deus, de abandonar e de seguir a partir do mandato, não importa a sua idade, não importa a sua circunstância, para servir, ele não se mantém no pastorado, no ministério. Alguns, no entanto, usam o título de pastor, mas que não são nem sequer convertidos. E fazem da igreja uma agência mercantilista, de negócio. Usam a igreja e usam os fiéis, coitados que não tem nada a ver com isso, mas na inocência, são ovelhas enganadas. Jesus já previa isso. Pastor e os que não são pastor. São ladrões e salteadores. Pessoas que organizam uma igreja para ganhar dinheiro. Havia um rapaz que trabalhava na cantina do Colégio Batista, quando era capelão, que ele depois deixou a cantina, porque ele gerenciava a cantina. Ele deixou. Por que ele deixou? Porque ia ser pastor. Ele tinha feito um cursozinho lá de 2 semanas e tinham convidado ele para ser pastor. E daqui a pouco o homem estava rico. Rico. 2 rapazes que eu conheci, que eram ex-alunos do Colégio Batista também, e eram da igreja, depois eles resolveram organizar umas igrejas. Daqui a pouco ele chegou para mim e disse que estava com 5 igrejas.
e o cara estava rico, abrindo lojas de roupas masculinas e etc. Eu fico pensando, meu Deus, como é que a pessoa usa o título de pastor para saquear as ovelhas? Porque uma coisa é você entregar o seu dízimo e a sua oferta no altar para sustentar a obra de Deus. Isso aí é bíblico, para que haja manutenção na minha casa, diz o Senhor. Mas outra coisa é usar o título de líder, que ao invés de apacentar, ao invés de se preocupar com o bem-estar das suas ovelhas, quer tirar proveito próprio. E aí nós temos no Brasil verdadeiros bandidos que tomam conta de igrejas e denominações imensas. Negociam com político, fazem de tudo que querem, abrem empresas e mais empresas, e ficam não é milionários, não é bilionários. E eu digo a você, com toda a sinceridade do meu coração, a escolha de ser pastor, chamado de Deus, deve ser uma questão de consciência de que jamais ficará rico. O pastor não fica rico. Você não conhece um pastor de igreja séria que seja rico. Às vezes o cara tem uma melhor condição, a igreja é grande, a igreja é boa, pode sustentar bem o seu pastor, pode dar dignidade a ele, isso aí é outra coisa. Eu não estou falando nessas coisas. Ele recebe da igreja, mas ele não é o dono da igreja. Tem tudo lá, um planejamento, tem toda a contabilidade, tem tudo certinho. Isso aí a gente sabe que igrejas, quando elas são maiores, elas sustentam o pastor, ela quer o pastor só, a igreja dando tempo integral, a igreja, etc. Isso é uma outra coisa. Mesmo assim, não ficam ricos. Eles apenas têm uma vida digna para sustentar a sua família. Mas os salteadores, os mercenários, os ladrões, eles não apenas tomam o dinheiro, mas eles furtam a esperança dessas pessoas de uma vida espiritual melhor que gostariam de ter. São pessoas enganadas. Quando eu disse ser pastor, eu sabia que eu nunca ia ficar rico. Estou completando 50 anos de pastorado, tenho um apartamento que eu passei 30 anos pagando. É o único patrimônio que eu tenho e esse carro que eu estou pagando ainda. Mas não é isso que eu estou querendo dar de coitadinho, é porque é isso que eu sou. Eu sou pastor, não sou empresário, não sou um profissional, não sou um político. Apenas trato de apacentar. Eu quero o bem das minhas ovelhas, não os bens das minhas ovelhas. Eu quero o bem. Por isso eu me preocupo quando o irmão está doente, quando o irmão está com problema, quando o irmão se ausenta da igreja, quando a gente fica orando por eles, eu fico orando, fico ligando, mandando uma mensagem e etc. Porque eu me preocupo, não tem nada a ver, cara, está cheio de problema aí, eu vou lá me preocupar com ninguém. Quando tem um problema na família, qualquer que seja o tipo de problema, quando tem doença, quando tem desemprego na família, eu me preocupo. E muitas das vezes eu me levanto tarde da noite, ou vou dormir tarde da noite, e antes disso eu oro por essas pessoas. Porque são ovelhas que eu tenho que apacentar. Então isso é a realidade de quem pastoreia, cuida do rebanho de Deus. É que tem amor a Deus em primeiro lugar, porque é a Deus que eu vou prestar conta, não é a minha denominação, não é os pastores do sul ou do sudeste. A minha única responsabilidade um dia é de prestar contas com o Senhor e dizer: Senhor, eu cuidei dentro das minhas limitações do rebanho que tu me confiaste. A segunda coisa para mostrar que apacentar é obra de amor, primeiramente é amor a Deus, segundo é amor ao próprio rebanho. É o amor da proteção, do cuidado que você tem com as suas ovelhas. A ovelha mesmo, a ovelha animal, ela é
A ovelha é dócil, é um pouco arisca, mas é um animal indefeso. Indefeso. Os predadores adoram atacar ovelhas, porque elas não têm chifres, não têm dentes afiados, nem garras pontudas e coisa semelhante. É o único animal assim que é fácil de um lobo chegar e devorar. Não tem defesa. Não sabe se defender. E as ovelhas, os crentes de verdade, às vezes são inocentes, são indefesos. São muito fáceis de ser enganados pelas pessoas, por líderes, os falsos mestres, como estava previsto lá na Bíblia. Então é obra de amor a esse rebanho, proteção. O segredo está no cuidado pastoral para com as suas ovelhas, para dar aquela proteção, porque ele estando presente, os lobos fogem da presença do pastor, porque ele tem um cajado, mas também tem uma vara para defender as suas ovelhas. E isso é importante. O pastor que ama as suas ovelhas, ele serve ao rebanho de plantão permanente. Eu já disse aos irmãos, qualquer hora que um irmão meu precisar de um irmão, sabe onde me encontrar. Sabe o telefone da igreja, sabe meu telefone pessoal, e sabe que eu, muitas das vezes, saí lá da minha casa e vim atender pessoas aqui que estavam precisando de ajuda. Quando você vai lá para Belém da Judéia, quando Jesus nasceu, os anjos apareceram a quem? Aos pastores de Belém, que estavam pastoreando, cuidando das ovelhas de madrugada. De madrugada. Um revezamento entre eles. E aí a gente começa a perceber que o pastor, ele se preocupa com as suas ovelhas, mesmo quando não tem muitos contatos, mas ele tem informação, alguma coisa está acontecendo com a ovelha, começa a orar e a se preocupar. Esse é o trabalho de proteção para que o inimigo possa fugir de tentar as suas ovelhas. Mesmo as ovelhas rebeldes são alvos da proteção do pastor. Mesmo aquelas ovelhas são mais ariscazinhas, que às vezes são meio cheias de coisa, mas quando elas precisam, elas sabem que pode contar com o seu pastor. Sabem. Tem uma crise, tem um problema na vida pessoal, aí, oh meu Deus, vou conversar com o meu pastor. Isso é a realidade. A inspiração vem daquele texto que diz que o nosso Deus não dorme nem dormita, ou não cochila, né? Porque tem pessoas que dormem, tem pessoas que ficam cochilando. Às vezes até no culto, tem umas pessoas que gostam de dar uma cochiladazinha. Pois bem, o nosso Deus que nos guarda não dorme nem cochila. Nem cochila. Está sempre atento, sempre atento. Então o pastor está sempre atento às suas ovelhas e ele se alegra com a sua ovelha quando ela tem uma bênção na vida, quando recebe uma bênção, que coisa maravilhosa. O pastor se alegra como se fosse filho, como se fosse filha. Mas ele se entristece também quando acontece uma coisa de ruim com as suas ovelhas, por causa do amor. Ele se importa com as suas ovelhas, intercede, aconselha, protege, porque ele ama o rebanho que Deus lhe confiou. Terceira demonstração de que apacentar é obra de amor, é o amor a Deus, o amor ao rebanho e amor aos perdidos. Sim, senhor.
Amor aos perdidos. Jesus teve compaixão de um grupo que ele foi passar para outra banda do lago, para ver se ausentava um pouquinho da multidão, para descansar um pouco. Quando ele estava indo lá, ele viu que quando ele estava chegando do outro lado, aquelas pessoas que ficaram do lado de cá estavam correndo, e ele teve compaixão daquelas pessoas, porque as viu como ovelhas sem pastor. Perdidas, sabe? Sem rumo. Aí quando você vai para o Salmo 23, você mostra que o pastor, o que é que o pastor faz? O que o nosso pastor, que é o próprio Deus, faz. Ele nos dá o encaminhamento. Ele nos dá todo o suporte para sabermos onde nós estamos pisando. As pessoas sem esperança, à procura de Deus, são alvo dos bandidos que usam o título de líder espiritual para saquear não apenas os bens, mas a esperança dessas pessoas que correm de um lado para outro sem saber que caminho tomar. Quem estava no barco com Jesus estava tranquilo, eram os apóstolos, era o seu grupo. Mas Jesus se compaixou com os que estavam lá fora, perdidos. É muito bom estarmos aqui, irmãos, é muito bom. Muito bom estar na igreja, estar com os irmãos aqui nesse barco, muito bom. Mas, lá fora, existem pessoas que passam para lá e para cá, na porta desse templo, que são pessoas perdidas, sem esperança, ovelhas sem pastor. E isso, irmãos, mexe com o nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu estou preso, estou sofrendo muito, mas estou feliz, porque sei que as igrejas estão trabalhando, os irmãos estão trabalhando lá fora, enquanto eu estou aqui, e a palavra de Deus não está presa. Não está presa. Ai de mim se não pregar o evangelho. John Knox dizia em oração: Senhor, dá-me a Escócia, ou então eu morro. Ele queria evangelizar toda a Escócia. E Jesus estava lá no barco com seus discípulos, estavam seguros, mas a sua mensagem sempre foi: venham a mim, todos os que estão aqui, que já estão guardados, mas estão lá fora, cansados e oprimidos, e venham que eu os aliviarei. Esta é a mensagem do Senhor Jesus. Por isso ele deixou o ide para com a sua igreja. E eu não abro mão disso no meu ministério. Embora a nossa igreja ainda não tenha engrenado nessa caminhada, mas eu digo aos irmãos, a missão da igreja é ganhar almas para Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Jesus disse isso quando tinha ressuscitado, estava perto de ser assunto aos céus. Era essa última ordem aos discípulos e a mais importante de todas elas. A igreja, o rebanho, o pastor tem que conduzir a igreja a amar os perdidos lá fora. Porque amar a nós aqui é mais fácil. Mesmo com algumas divergências em alguns campos da vida, mas é mais fácil. Mas amar as pessoas que estão lá fora é o nosso grande desafio e é o nosso chamado e é a ordem que Jesus deixou para nós. E nós não podemos abrir mão disso. Por isso, ele deixou esse ide para a igreja ser fiel na sua missão de ganhar as pessoas da sua comunidade, onde ela está inserida, para Cristo. As necessidades das pessoas são completas. Não adianta você dar só a parte espiritual, nem adianta você dar somente roupas e cestas básicas. O trabalho é completo. Você vai ajudar as pessoas nas suas necessidades, mas a maior de todas as necessidades
é a necessidade espiritual. Espiritual. A primeira coisa é realmente oferecer Jesus e cercar a pessoa de atenção para suas outras necessidades. Porque se você quiser atender as necessidades, vai fazer fila aí na porta da igreja. As necessidades materiais, distribuir coisas. Eu me lembro que quando tinha aquela campanha, aqueles americanos mandavam para cá, alguns que era leite em pó, né? Era óleo, né? Litro de óleo, assim, umas caixas negócio de 3 litros de óleo, e roupas boas, né? Que eles eram usadas lá, mas eles mandavam para cá, e etc, etc. Aí tinha um pastor que dizia o seguinte: no dia nós vamos entregar a fichazinha para receber as doações aqui que mandaram para distribuir para a comunidade, mas vai ser no domingo à noite, após o culto. A igreja ficava super lotada, meu irmão, não cabia ninguém. O pastor pregava o sermão, quando fazia, era um monte de gente levantando a mão. Toda preocupação com isso. Então, o trabalho tem que ser feito. O ser humano, ele precisa da parte espiritual, da parte física e da parte material, emocional, né? Então, ele é um ser completo. Ele não só tem o espírito, ele tem o corpo, precisa de cuidado, precisa de alimento, precisa de roupa, precisa de moradia. Mas ele tem a parte emocional, a parte que também é fundamental, é importante. Então a igreja tem essa missão de cuidar das pessoas que estão lá fora. São ovelhas que não têm pastor, gente. Como chegar a elas é o grande desafio que nós precisamos trabalhar aqui na nossa igreja. A maior necessidade, no entanto, é espiritual. Porque você pode morrer sem ter casa para morar, você pode morrer com alguns problemas, etc, etc. Mas você não pode morrer sem Jesus. Se você morrer sem Jesus, se a pessoa lá fora morrer sem Jesus, ela vai ser condenada. E nós vamos ter que prestar contas com Deus disso. Então, amor aos perdidos. Eu concluo dizendo: apacentar é obra de amor. Amor a Deus, amor ao rebanho e amor aos perdidos. Esse é o trabalho que o pastor tem que fazer na igreja. Levar a igreja a amar a Deus em primeiro lugar, amar realmente as ovelhas e amar as pessoas lá fora. Concluindo, o maior desejo da minha vida é apacentar bem o meu rebanho. Isso é o que me faz dormir bem ou dormir mal. Se eu estiver preocupado com o irmão que está no hospital, ou cuja esposa está enferma, etc., eu às vezes estou dormindo, me acordo e me levanto e vou orar por aquela pessoa que veio à minha mente. Então, essa questão de pastorear tem a ver com isso, esse apacentar, a preocupação, assim como você tem preocupação com seu filho, né? Você tem um filho com febre, um filho doentado, você acorda de noite, não tem vontade de dormir, está preocupado. O pastor tem as ovelhas, além da família, tem a ovelha para cuidar. Não há nada que aconteça ao irmão que não me afete. Agora eu estou falando para mim. Não conheço pastor da igreja que se vanglorie em riquezas materiais, mas se vanglorie, se alegre em ter um rebanho preparado para a volta de Jesus. Os mercenários, os falsos profetas, eles têm outro rumo que não cabe a mim julgar, mas sei que não é o rumo correto. Se não for por amor a Deus, amor ao rebanho e amor aos perdidos, qualquer igreja ou denominação pode realmente ter toda a sua alegria ou a sua tristeza. Tem que ser por amor. Se não for por amor,
não adianta. Pode crescer, pode construir, pode fazer isso, mas eu não estou falando em templo, não estou falando em coisas, estou falando no nível espiritual. O sucesso, aos olhos de Deus, não dos homens, está numa igreja preparada para a volta de Jesus. Que esse Deus nos abençoe e que eu possa ainda ter condições de ser um pastor cheio de amor para conduzir o meu rebanho, o rebanho a que Deus me confiar, seja este ou seja outro, que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Pois bem, estamos aqui com essa, vamos terminar agora com mais uma música, não é? E eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar pastoreando essa igreja já há alguns 6 anos, 6 anos? Completou 6 anos. E estou feliz de ser pastor de vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Amém, igreja. E cabe a nós, como ovelhas pastoreadas pelo pastor Nazareno, cuidarmos também dele, já que ele tem essa missão, essa responsabilidade espiritual na prestação de contas. Então vamos ficar de pé nesse momento, já que não podemos fazer assim aquele evento, né, aquela festa, porém é nossa missão cuidarmos também do nosso pastor. Fechemos nossos olhos e vamos orar ao Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, bendito seja teu santo nome, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai amado, porque o Senhor nos colocaste aqui, Senhor, nessa igreja. O Senhor nos fez conhecer, Senhor Jesus, ovelhas, ó Pai amado, nos fez ter esse amor pelo nosso pastor, por esse zelo por ele, Senhor, e que possamos, ó Deus amado, ter a responsabilidade, ó Deus, de cuidarmos dele, Senhor, através das nossas orações, do nosso carinho, do nosso cuidado, meu Pai. Te peço, ó Deus amado, que o Senhor venha livrar o pastor Nazareno de todo o mal, o capacita cada vez mais, dá-lhe ânimo, Senhor Jesus, renova as suas forças, ó Pai amado. Aqueles dias, ó Deus amado, que podem ser situações difíceis, ó Deus, mas o Senhor possa erguê-lo, ó Deus, dá força, dá vigor, Senhor, ao teu servo, Senhor Jesus, dá inspiração ao teu servo, ó Pai amado. Que haja sempre, ó Deus amado, a tua palavra na boca do nosso pastor, meu Pai. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pronto, então, para fechar a nossa reunião de hoje, nosso culto, a gente vai cantar uma música bem animada. E a gente quer ver os irmãos batendo palma e se expressando espiritualmente.
desejar aos irmãos uma semana abençoada. Pode ser que essa semana você tenha alguma coisa a resolver, uma pendência em alguma coisa, você está, de um certo modo, preocupado. Que essa semana seja uma semana decisiva para você, certo? Que as coisas aconteçam, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guie, e uma semana de proteção, não é? Com todos esses problemas que estamos aí, de enfermidades, que Deus proteja a todos vocês, tá bom? E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as bênçãos, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos.